A paz do Senhor, árvore de justiça, prepara a terra de seu coração para receber a semente da palavra. E hoje iremos falar a respeito sobre sobrecarga. Essa aula faz parte de um evento chamado Segredos do Reino. E já tivemos outros 3 vídeos que foram sobre prosperidade bíblica, inteligência emocional e como vencer o medo. O que é sobrecarga? Sobrecarga é carregar aquilo que Deus não pediu ou designou para você carregar. Então toda vez que você carrega algo que não foi Deus que colocou na sua vida, aquilo lá traz um peso, e esse peso ele não vem de Deus, porque tudo aquilo que Deus ele coloca para você carregar, mesmo que possa parecer pesado, o Espírito Santo carrega junto. Eu vou dar um exemplo. Os discípulos eles passaram por várias provações. Inclusive existe um evento onde um discípulo está morrendo, levando pedradas, ele está sendo xingado, todo maltratado, e para ele está leve, ele está vendo a glória de Deus, ele vê o próprio Cristo assentado nas regiões celestiais, o céu abriu e ele teve a visão de Cristo. Para ele foi leve. Por quê? Porque era um fardo que Deus ele dá, que é um fardo leve. O fardo de Cristo ele sempre vai ser leve, porque ele ajuda você a carregar. Vamos ler Mateus 11, 29 a 30, que diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Deus, ele é sempre leve. Quando nós aprendemos ele nos dá a paz para nossas almas, o descanso. O fardo de Deus, ele é sempre leve. Quando nós aprendemos ele nos dá a paz para nossas almas, o descanso. Ele é o próprio descanso. E o que significa jugo? Olha essa imagem. Essa imagem está mostrando 2 bois, né, que estão carregando algo dividido. O jugo é exatamente esse aparelho, né, esse equipamento, essa tecnologia, onde se um não carrega, fica pesado para o outro, mas os 2 carregando juntos, fica mais tranquilo ser carregado. Então o jugo ele é esse trabalho, o jugo de Deus é esse trabalho onde você carrega de um lado, mas o próprio Deus carrega do outro. E tudo aquilo que Deus carrega fica leve, porque Deus ele pode todas as coisas. E quando nós carregamos algo sem a direção de Deus, sem que Deus venha falar algo para a gente específico, acaba que aquilo ali fica pesado, porque o próprio Deus não está carregando. E aquilo que nós fazemos por nossas próprias mãos, pela nossa própria força, fica difícil de carregar. Então, aqui agora nós iremos ver quais são os sinais de cansaço e desalinhamento. Cansaço extremo, ele faz parte de sobrecarga e indica que você está fora dos propósitos de Deus. Toda vez que você chega em casa está muito cansado, você está muito fadigado, tem alguma coisa que está fora do propósito de Deus. Aí eu aconselho que você pare, reflita sobre sua rotina, reflita sobre tudo aquilo que está sendo feito e se você está no lugar que deveria estar em cada uma das situações. Pode ser que, eu vou dar um exemplo, você está no trabalho e está sempre sobrecarregado ali no trabalho. Será que é ali que é para você estar? Será que você tem que fazer o que exatamente você está fazendo? Que pode ser que você esteja num lugar que Deus designou para que você esteja nesse momento. Mas será que você está fazendo o que você tem que fazer no lugar que você está? Será que você está fazendo da forma que tem que ser feito o que você está fazendo? Pode ser que você esteja no lugar errado, pode ser que você esteja fazendo algo errado e pode ser que você esteja fazendo da forma errada. E tudo isso vai trazer sobrecarga, mas o Espírito Santo ele nos dá instrução.
e há algo sensacional que eu vou ensinar para você. Que Deus, ele tem um guia, como se fosse uma bússola dentro do nosso coração, que é chamado paz. A palavra diz: seja a paz de Deus o árbitro, aquele que decide dos vossos corações. Vou repetir: seja a paz de Deus o árbitro dos vossos corações. O coração ele tem um fluxo e ele ajuda a tomar decisões, mas o coração do homem é enganoso. Mas Deus, ele dá a paz que excede todo entendimento para aquilo que deveremos fazer. Então, uma coisa que você pode fazer é simplesmente repetir. Você fala assim: se você está sobrecarregado com o trabalho, um exemplo, você pode falar: Deus, eu estou no lugar certo. Deus, eu devo sair daqui. Algo vai te dar paz e algo vai tirar a paz do seu coração. E se você está no lugar certo, você pergunta: você está fazendo a coisa certa? Pai, nessa situação específica, eu estou fazendo o que é certo? Eu devo fazer outra coisa, parar de fazer isso e fazer outra coisa? Algo vai dar uma paz e algo vai tirar a sua paz. E por último, você pode falar: Deus, estou fazendo da maneira correta? Se tudo isso que você falar ficou com paz no coração, vai passando e investigando a próxima questão. Deus, ele trabalha muito com a palavra dita, pois ele é a própria palavra. E com o passar do tempo, você fazendo esse exercício, você vai tendo cada vez mais discernimento, aprendendo como ouvir a voz de Deus, como andar nos caminhos de Deus dessa maneira. Você vai ter tanta prática nisso que às vezes você não vai nem precisar falar, às vezes só pensando você já vai saber: isso aqui não está certo. Ou às vezes você está indo tranquilo, tocando sua vida da maneira que deve ser tocada, o seu coração aperta. Você, opa, tem alguma coisa errada. Você vai buscando o discernimento em Deus para saber onde e qual caminho, ou se é para você interceder, se é para você fazer alguma coisa, você mudar a rota. Então, essa é uma maneira que Deus fala. E você aprendendo isso, sua vida vai ficando cada vez mais leve. Vamos trazer uma definição. Nós já trouxemos essa definição em outros vídeos, mas é muito importante para entender a sobrecarga, sobre definição de bloqueios. O bloqueio, ele é uma força interna que vai te impedir de crescer, de prosperar. Então, Deus, ele vai colocar algo no seu coração, uma semente. Então, essa semente entra no seu coração. E para que ela cresça, ela tem que ter uma terra. A semente entra no seu coração para que ela cresça e rompa o solo. Quando ela rompe o solo e sai para fora, isso significa prosperidade. A palavra, a raiz da palavra. Então, quando a semente morre, ela cresce. Mas só que tem sempre alguma coisa que vai te impedir de morrer. Aí, às vezes, pode ser: eu tenho que sair do lugar, mas eu não vou sair daquele lugar porque eu tenho medo, tenho alguma coisa que está me impedindo. Isso vai trazer sobrecarga. Mas isso também é um bloqueio que você tem. Então, para você vencer a sobrecarga, você tem que vencer o bloqueio que está te impedindo de ir para o caminho que Deus te colocou. Então, o bloqueio, ele é uma força contrária e invisível que te impede de romper para fora, sair para fora. A semente morre e cresce. E quando ela rompe o solo, você prospera. E o bloqueio, ela quer que ela não saia para fora. Você não entra em desafios, você não prospere, você fica estagnado. E isso vai trazer sobrecarga. Então é sempre uma correlação. A sobrecarga, ela é um indício que você está fora da rota e também é um indício que tem um bloqueio a ser vencido. Quando você muda de mente, arrepende, que metanoia, arrependimento, a palavra arrependimento vem do grego metanoia. Metanoia é mudança de mente. Você muda a sua forma de pensar, a maneira que você pensa, vence o bloqueio, então você entra no desafio, vence o desafio e então a sobrecarga some.
E como nós podemos identificar um bloqueio? Simples. Você se coloca num desafio que você nunca fez. Um exemplo. Se você quer saber se você tem um bloqueio sobre escassez, se coloca num projeto que vai gerar riqueza. Se você se sentir travado em alguma parte do projeto, vai revelar um bloqueio. Aí você tem que vencer ele. Um outro exemplo, você tem um bloqueio sobre o quanto que você come. Então você vai lá, começa a ter uma dieta saudável e você vai começar a identificar alguns gatilhos que vai querer fazer com que você coma exacerbadamente ou coma algo que está fora do planejado. Então você vai lá, identifica o bloqueio e tem que vencer ele, tendo a mudança de mente ou ressignificação. Qual o significado, por que aquele bloqueio foi gerado, e você vai mudando e vencendo ele. Então sempre, um bloqueio ele é uma força contrária à prosperidade. Você começa a prosperar quando você entra em desafios. Quando você entra em desafios e vai ter uma força que te para, você identificou um bloqueio. E você não vencendo esse bloqueio vai gerar sobrecarga. Então é simples assim, você entra em desafio, identifica o bloqueio, ressignifica aquilo que gerou o bloqueio e vence ele. É simples, a definição, a estrutura mental para você entender é simples, mas para você fazer isso você precisa passar por um método de ressignificação. Porque muitas vezes uma pessoa passa a vida toda com bloqueio, passa de uma geração para outra, o pai tem um bloqueio, passa por filho, o filho tem um bloqueio, passa por neto, e isso vai perpedurando de geração em geração. Então é simples o conceito, mas para você identificar você precisa passar por um método. Então nós já definimos o que é um bloqueio, nós já definimos o que é prosperidade. A prosperidade é sair para fora sobre uma terra. Então Deus coloca uma semente no seu coração, que é a palavra do reino, que é a vontade dele. Ele coloca a vontade dele dentro do seu coração. Mas para que essa vontade aconteça, você vai se submeter a um desafio. Esse desafio vai identificar um bloqueio que tem dentro de você. Aí você se arrepende. Quando você se arrepende, você vence. Nós podemos ver que Jesus, quando ele traz a mensagem do reino, ele fala: muda a sua mente, vença os seus bloqueios, entre em desafio, para que a vontade de Deus que vai ser colocada no seu coração, você execute a vontade de Deus, você entre na vontade de Deus, você viva o seu propósito. Então o que basicamente Jesus estava dizendo é: viva intensamente o seu propósito. Vamos ler Isaías 55:8, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Os planos de Deus são planos de paz, de nos fazer prosperar. Aquilo que você está fazendo hoje não é a vontade de Deus. Os planos de Deus são planos de paz, de nos fazer prosperar. Aquilo que você está fazendo hoje não é a vontade de Deus, na plenitude. Para você viver a plenitude da vontade de Deus, você tem que estar numa evolução crescente. Você entende, se coloca num desafio, você vence o desafio, começa a prosperar, começa a gerar resultados, se coloca em desafios, mais desafios, mais desafios, mais desafios, mais desafios, e vai crescendo cada vez mais. Isso é o plano de Deus, é a vontade de Deus. É sempre maior do que aquilo que a gente consegue conceber na nossa mente, mas nós temos a mente de Cristo. Se a gente quiser conceber um plano na nossa mente, na mente de um homem, nós não iremos entrar na vontade de Deus. Mas se nós concebemos aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está na mente de Cristo a nosso respeito, aos planos dele a nosso respeito, nós conseguimos vencer. E aqueles que são vencedores, eles participam do reino.
Apocalipse 2:3, ele sempre vai falar: aquele que vencer, eu darei. Aí fala a promessa, e aquele que não vencer tem um castigo. Isso ele está falando a respeito do reino. Para você viver a vontade de Deus, você tem que ser um vencedor. Agora bora trazer uma análise entre o que é o pecado e as crenças limitantes. Sempre que nós entramos em novos desafios, nós precisamos mudar nossa mente. E a mudança de mente significa metanoia, que é a mudança de mente, arrependimento, santificação. Então, vamos ler Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você entrar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, viver o reino. Viver a vontade de Deus é viver o reino. Para você viver o reino, você não tem que se conformar com a vida que você tem levado. Não tem que se conformar com aquilo que o mundo impõe para você viver. Mas mudar a sua mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, você entra na vontade de Deus. E como isso funciona? Existe como se fosse uma pirâmide. Existe quem eu sou, o que eu faço, o que eu tenho como resultado. Então, para você ter os resultados do reino, você primeiro tem que entender quem você é, você tem que se posicionar no seu propósito e viver os resultados do reino. Então, tudo parte do princípio de entender quem você é. E a Bíblia fala: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, está tudo na relação de como você se enxerga, como você se vê, como você enxerga aquilo que Deus ele fala a seu respeito. Quando você entende quem você é em Cristo e começa a viver quem você é em Cristo, ou seja, viver o seu propósito, você tem os resultados do reino. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Bora ler em 1 João 3:4, que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E também existe uma outra definição que está em Romanos 14:23, que diz: tudo que não provém de fé é pecado. Então, o pecado, ele é basicamente, e também existe uma outra definição que está em Romanos 14:23, que diz: tudo que não provém de fé é pecado. Então, o pecado, ele é basicamente quando você transgride o mandamento, quando você desobedece algo que Deus falou, mas ele também é tudo aquilo que você não faz por fé. Então, Deus ele coloca algo no seu coração. Se você não buscar entender aquilo que Deus ele fala para você fazer, você está pecando, porque você não está andando na vontade de Deus. Isso é aquilo que você não faz por fé, que Paulo diz para as cartas de Romanos. Tudo aquilo que você faz que não vem de um resultado, de uma intimidade com Deus, um direcionamento daquilo que Deus ele está falando, você está pecando. E o pecado ele vai trazer sobrecarga, vai trazer o próprio bloqueio que vai te impedir de alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso você precisa se arrepender, buscar o direcionamento e andar na vontade de Deus. Quando questionam para Jesus qual é o primeiro mandamento, muitos ele falam: amará a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Mas existe uma primeira parte que fala um pouco antes desse versículo, que diz: ouve, ó Israel, amará a teu Deus. Então, para você amar a Deus, primeiro você precisa ouvir a Deus, porque a Bíblia fala: aquele que me ama, aquele que obedece meus mandamentos. Então, para você amar a Deus, você tem que primeiro ouvir Ele, entender aquilo que Ele diz e obedecer. Então, quando você obedece aquilo que está escrito e aquilo que Ele fala ao seu coração, aí você ama Deus. Quando você ama Deus, você anda na vontade dEle. Quando você anda na vontade dEle, você está vivendo o reino. Você está vivendo o seu propósito. Vamos ler 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, que diz:
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, basicamente, sofismas, a gente pode entender sobre crenças limitantes, aquilo que você pensa a seu respeito. Mas as armas de Deus são poderosas para... Então, basicamente, sofismas, a gente pode entender sobre crenças limitantes, aquilo que você pensa a seu respeito. Mas as armas de Deus são poderosas para destruir tudo aquilo que você pensa a seu respeito, que não é o que Deus pensa a seu respeito. Então, quando você lê a palavra é como uma espada de dois gumes que vai separar o que está no seu espírito e o que está no seu coração. O seu espírito é um só espírito com Cristo. Então, vai separar aquilo que vem da sua vontade daquilo que vem da vontade de Deus. Quando você lê a palavra, pratica a palavra, você começa a ter uma renovação na mente. A Bíblia, a palavra de Deus escrita na Bíblia, e a palavra revelada, revelação daquilo que você compreende na porção das Escrituras, vai te trazer novos entendimentos. Esses novos entendimentos vai fazer com que sua mente seja transformada. Quando você transforma a mente, é o que Paulo diz, a arma das nossas milícias são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza e sofisma. Quando você pratica a palavra, vai destruindo as suas crenças limitantes, aquilo que você pensa a seu respeito, ou sobre o respeito de outras situações, para que leve cativo à obediência todo pensamento seja levado a cativo à obediência de Cristo e aumente o conhecimento de Deus. Quando você tem o pensamento cativo à obediência de Cristo, quer dizer que sua mente ela foi transformada e você anda na vontade de Deus. Está tudo relacionado com vencer o pecado e vencer aquilo que você pensa, que é uma estrutura. É primeiro aquilo que você pensa, ela dá base por aquilo que você faz. Você muda aquilo que você pensa e por consequência muda aquilo que você faz. Uma segunda questão que nós temos que compreender para vivermos uma vida sem sobrecarga é ter o foco no presente. O que isso significa? Você não pode ter um foco nem no futuro, nem no passado. Porque a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. O que é o foco no passado? Quando você começa a ficar remoendo as coisas do passado, você tem a doença da temporalidade, vamos dizer assim, que é a depressão. Quando você vive em depressão, o seu foco está no passado, com alguma coisa que aconteceu e você está preso ali. Você precisa vencer isso, ir para o presente, para andar na vontade de Deus e tirar toda a sobrecarga. E nem também ter o foco no futuro, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? Você fica projetando coisas que ainda não aconteceram, cenários negativos a respeito do futuro, e deixa de viver o foco no presente. Então a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisas alguma, o que andeis de comer ou o que andeis de vestir. Você não precisa ter um foco, ficar pensando naquilo que está faltando para o futuro, mas trabalhar no presente com toda a energia, que basta cada dia o seu mal. E a outra doença da temporalidade, agora do presente, é a procrastinação, que quando você fica deixando de fazer aquilo que você precisa fazer agora. Isso é a procrastinação. Quando você fica adiando, você fica enrolando, você deixa de viver o presente. Então, quando você foca no passado, ou foca no futuro, ou simplesmente deixa de viver agora, você irá ter sobrecarga, porque você não está andando na vontade de Deus no hoje. E vamos ler Mateus 10, do 28 ao 30, que diz:
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entenda, se você está sobrecarregado, você precisa ir para Jesus, contar tudo aquilo que está acontecendo sobre sua vida. Ele vai pegar essa carga. Entenda, se você está sobrecarregado, você precisa ir para Jesus, contar tudo aquilo que está acontecendo sobre sua vida. Ele vai pegar essa carga, tirar essa carga da sua vida e vai colocar a carga dele. Só que a carga dele, ele vai te ajudar a carregar. E ele vai te dar paz, vai te dar descanso. A sua verdadeira identidade é o que Cristo pensa a seu respeito. Então você tem que ir até Cristo, pedir para que Ele te revele quem você é em Cristo. Quando Ele te revela quem você é em Cristo, você vai começar a entrar em desafios que será sempre maior do que aqueles desafios que você mesmo iria querer se colocar. Mas quando você faz isso, entra em desafios maiores, porque foi um direcionamento de Deus, você vai entendendo a sua verdadeira identidade. E Jesus, ele nunca estava sobrecarregado. Por quê? Porque ele sempre ia ao Pai. Ele sempre orava ao Pai. Quando ele ia ao Pai, ele levava tudo aquilo que pudesse levar sobrecarga para o Pai. E Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, colocava a sua opinião. E ele sentia a mais perfeita paz. Você pode perceber que Cristo, no Calvário, carregando o peso do pecado de toda a humanidade, ele estava em paz. Agora vamos ler 2 Coríntios 4:17, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Entenda, o governo de Deus, ele pode fazer com que ele irá. Entenda, o governo de Deus, ele irá fazer com que nós passemos por tribulação. Entenda, o governo de Deus, ele irá fazer com que nós passemos por tribulações, por dificuldades, que nós teremos que entrar em desafios. Só que o mundo não quer que nós saiamos do lugar que nós estamos. Quando você entra em desafios, você vai ter que ter uma mudança drástica. E essa mudança drástica incomoda outras pessoas, incomoda o mundo. E esse mundo vai trazer tribulações para a sua vida. Mas entenda, toda tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado. A tribulação, quando nós nos posicionamos na vontade de Deus, nos traz esse peso de glória. E como nós aprendemos a lidar com os desafios? Nós precisamos pedir sabedoria. Olha o que Tiago 1,5 diz: se porém algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e lhes será concedida. Tudo aquilo que temos dificuldade, se nós pedimos sabedoria para Deus, que a própria palavra do reino, a semente do reino é a sabedoria. Quando nós pedimos essa sabedoria, tudo aquilo que temos dificuldade, se nós pedimos sabedoria para Deus, que a própria palavra do reino, a semente do reino é a sabedoria. Quando nós pedimos essa sabedoria a Cristo, Ele nos dá. E Ele nos ensina a andar em todo desafio. Olha o que Isaías 41:18 diz: abrirei rios no altos, desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei desertos em lagos de água, e a terra seca em mananciais. Cristo, ele é especialista em pegar pessoas que tenham a sequidão, que não geram frutos, aqueles que não são.
Cristo, ele é especialista em pegar pessoas que tenham a sequidão, que não geram frutos, aqueles que não são, e transformá-los em pessoas que são, para que o nome dele seja glorificado. Então, bora trazer uma revisão. Quais são os sinais de sobrecarga? Você tem cansaço constante, falta de paz nas atividades, você não compartilha as dores com Deus e você sente pesos em certos ambientes. Você já foi em algum lugar que quando você entra naquele lugar você se sente pesado? Isso traz sobrecarga para a sua vida. Lembra, quando Deus foi dar o ministério de Abraão, o que ele disse? Saia no meio da tua parentela para a terra que eu hei de te mostrar. Ele teve que mudar o ambiente dele. Ele levou Ló, só deu o próximo passo quando Ló saiu de perto dele. Muitas vezes nós precisamos ter uma mudança geográfica para que nós entremos na frequência que Deus quer que nós entramos e venhamos a prosperar. E essa foi mais uma aula, que você possa quebrantar seu coração e que a semente da palavra possa germinar em ti.